Bruno, você está conseguindo acompanhar o tanto de informação sobre a família real inglesa nesse momento de despedida da mais longeva representante da monarquia e que pegou muita gente, pasmem, né, de surpresa. Morreu? Sim, ela tinha 96 anos, ela já não vinha bem de saúde, né? Mas, enfim, é infindável a quantidade de informação. Como é que você acompanha? Olha, bom, eu tenho uma equipe muito grande para acompanhar, porque acho que é o velório mais longo que existe na história, na base de 10 dias no mínimo de velório da rainha. E são muitos protocolos que vamos passando dia após dia, junto com a família também, a repercussão de como os familiares vêm lidando com isso. Então, é uma enxurrada de notícias sem fim, que continua aí, acho que vai continuar ainda mais por uma semana. Não, sem dúvida nenhuma. Então, mas você fica, tecnicamente, como é que é? Você tem uma pessoa que fica o tempo inteiro colada na televisão? Não, ficamos todos o tempo todo ligados em tudo, nas mídias internacionais, nos jornais internacionais, na televisão internacional e daqui. É uma cobertura completa. A história das monarquias, lembrando o poeta maior da língua inglesa, William Shakespeare, é uma história cheia de som e de fúria. A colonização, uma das camadas, deixa marcas profundas nos povos invadidos. A reparação seria certamente um novo caminho para o reino inglês. Então, agora, eu acho que o que acontece nesse momento é que a gente abre uma tampinha importantérrima para o mundo, que é o momento da gente pensar sobre o futuro das sociedades, né? E é um pesar, é uma morte, é uma senhora fofa, fashion, pop, mas é um reino que dominou o mundo, exterminando pessoas, vidas. Eu comecei a observar, assim, né, nesses últimos dias, acompanhando as histórias e tal, porque acaba mexendo, de fato, internamente com a gente para poder buscar a história a fundo, né? E aí eu fui recordando que, na verdade, Luana, eu não tinha muito conhecimento sobre família real britânica, era uma coisa bem distante para mim, assim, não fazia muito parte da minha vida. E eu comecei a tomar mais interesse quando teve o casamento do Harry e da Meghan. Claro, porque eu falei assim, pô, vamos ter uma afrodescendente ali na coroa britânica. Sim. Que coisa incrível, né? Que momento apoteótico. E principalmente com o fato de, no dia do casamento, a mãe da Meghan estar presente. Acompanhei o casamento inteiro. Acompanhei mesmo, eu e família junto assistindo, porque foi aquela sensação mesmo de representatividade. E aí agora, no momento da morte, da partida dela, eu comecei a pensar sobre um viés da dor. Na verdade, sobre dois vieses com relação à dor, né? A primeiro é a dor, obviamente, da família, assim, da família e dos súditos também, que de alguma forma se sentiam família, porque eu perdi minha avó em 2020 e eu sei qual é a dor de você perder uma grande referência, né? E pelo que eu percebi, de já assistir entrevista principalmente do Harry falando sobre a avó, como ela era essa figura a quem eles perguntavam, solicitavam, em qualquer dúvida que tinham, assim, não, deixa eu perguntar para a rainha, deixa eu saber como que eu devo fazer, né? A rainha devia ser a matriarca mesmo. A matriarca, literalmente. Então, perder essa figura. Então, eu penso por esse lugar da dor, mas é impossível também não pensar no outro lado da dor, principalmente dos povos africanos, porque tem essa herança real da exploração feita a partir, principalmente, da coroa britânica, e aí a gente lembrar do apartheid na África do Sul, né, que foi engendrado também pela coroa britânica, então não tem como a gente se distanciar disso. Então, o sentimento que fica em mim, assim, é entender o que essas dores significam e como a gente pode ressignificá-las, na verdade. Então, as pessoas que estão vivendo um luto, né, dessa perda, dessa figura tão importante, e também a gente entender o que de repente pode ser feito agora com um novo rei, Charles III. Quem sabe, de alguma forma, uma determinada retratação, uma colocação, um pedido de desculpas oficial sobre essa história, né? Essa história baseada em exploração. Quem sabe? Estou jogando essa esperança aí. Né? Acho bem difícil. Betinha não fez, o Charles fazer, acho pouco provável. E será que ela deixou escrito na tal carta que ela deixou na Austrália, que só pode ser aberta em 2085? Será que era isso, Larissa? Será que uma hora essa... Menina, eu nunca me interessei por acompanhar
a família real, a monarquia. Nem no momento Diana? Nunca me interessei, nunca tive relação nenhuma. Acho que talvez porque eu já tinha uma noção desse outro lado da história que não se é muito contado, né? O perigo da única história, como diz Chimamanda. Sim. A gente sabe que a nossa educação é muito eurocentrada e conta uma história de um jeito que faz com que as pessoas acreditem numa realidade que é uma realidade para que se mantenha uma hegemonia da branquitude. Então, assim, eu fugi um pouco dessa rota e consegui ter um pensamento mais crítico em relação a isso, assim. Então, nunca dei essa importância toda. Claro que eu respeito, como eu respeito a morte de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. Claro. Eu respeito a morte, eu respeito a vida também de qualquer pessoa. Mas tenho que dizer também que me aflige um pouco, assim, um pouco não, me aflige muito, talvez. O desespero talvez seja a palavra, quando eu vejo a comoção, o tamanho da comoção pela partida de uma mulher que tem uma história, um histórico marcado por violência, né, por genocídio, pelo dízimo de povos. Então, assim, mas eu falo não no sentido de condenar quem gosta ou quem acompanha, eu falo mais no sentido de provocar uma reflexão mesmo, sobre né? O porquê da gente, ainda aqui no Brasil, se ter esse pensamento acerca de uma realidade que não nos contempla em nada, assim, sabe? Então, eu fico pensando que talvez essa partida, essa morte da rainha, seja um ótimo momento para que a gente possa descolonizar os nossos pensamentos mesmo, para que a gente possa ver um outro lado da história, assim, e trazer o contraponto. Para que a gente pense, por que a gente acha isso tão interessante? Por que isso tem uma... Eu falei, por que a gente tem tanto interesse nisso? Por que existe uma... Vai. Eu quero te ouvir. A teoria de é pop. Segundo, um dos assuntos que a gente vai falar aqui hoje é de novela. A gente gosta de acompanhar uma novela. Uma bela história, os contos de fada que a gente acompanha desde os primórdios. Mas... Isso já é bem colocado na nossa cabeça desde criança. Então, você vê, pelo menos eu vejo aquilo tudo como uma grande novela em que vai a rainha se formar depois da Meghan. Meghan chegou, expôs a coroa em certo momento, expôs o racismo da coroa. Mas em algum momento existiu um pensamento, por trás dessa novela existe um porquê político de publicizar essa família como ideal, como símbolo de poder, como símbolo de riqueza. Talvez isso seja uma coisa interessante, a gente pensar como que por trás disso existe um pensamento político. Você pensa sobre isso? Eu acho que foi muito maquiado, sim. Eu acho que a gente está falando agora, acho que depois da morte da rainha, esse assunto da colonização, do genocídio, do extermínio de várias comunidades, isso vem sendo colocado pela comunidade que sofreu, mas até então esse grito estava abafado. Sim. Entendeu? Foi eu acho que isso agora vem, e eu acho que agora a monarquia, com o Charles, etc., vão ser começados a ser cobrados mais incisivamente por isso, porque a grande figura da rainha, que era fofa e querida, e era a reptiliana, que não quer morrer, quer enterrar todo mundo, se foi. E aí acho que tem uma quebra do carisma, uma quebra do encanto. Total quebra do carisma. Acho que o espelho da rainha, da Branca de Neve, se quebra. Exatamente. E ela vê que não é mais bonita do que existe toda uma realidade muito feia por ali. Então, acho que por aí vem. Inclusive, na visita que o Harry fez na África do Sul, recentemente, os povos cobraram deles. Falaram assim, onde está o nosso pedido de desculpa? E nunca veio. A rainha nunca deu esse pedido de desculpa. Toda essa conversa sobre tudo que foi roubado do continente africano e que qualquer um que vá a um museu, hoje em dia você não precisa nem ir a Londres para ir ao museu, você tem, pela internet você consegue ver. O Egito está lá dentro e a gente foi enganado com relação ao Egito. Sim. A gente achou que a civilização começou na Grécia, começou no Egito. Então acho que tudo isso foi botado para baixo dos livros, não estavam nos livros de história, não nos contaram essa história. A gente foi comprando, embalaram essa rainha como um grande símbolo pop. A gente foi comprando, aí chega a Diana, a gente fica fascinado pela moda, pelos paparazzi. É uma grande novela que não tem fim, né? Só que o mundo também mudou. O mundo está mudando. A rainha está aqui, ó. E que ela morre. E o mundo que está mudando, está andando, Charles não vai ter perna para acompanhar. Eu acho. Eu também acho.
a gente convidou a professora, jornalista Rosane Borges e também o jornalista Bruno Astuto para entrar nessa conversa. Vamos ver. No caso da Rainha Elizabeth, embora ela tenha vivido muito, né? São mais de 90 anos, são 96 anos de existência, mas pesa sobre ela pesava, né? A pecha de imorrível. E ela é imorrível não só porque viveu muito, né? Mas porque a Rainha Elizabeth também ela atravessou eventos importantes ao longo do século XX. A gente não pode também esquecer que a morte da rainha trouxe aí, tirou o véu de formas brutais, de desigualdades, de colonialismo. Então eu acho que também toda a condição humana, demasiadamente humana da rainha, que é atestada com a morte dela, com a morte do corpo, né? O corpo da rainha, também nos levou a pensar nessas desigualdades, na brutalidade do colonialismo no século XX, que o seu reinado subscreveu, que o seu reinado não conseguiu confrontar nem enfrentar. Ao longo do último século, ela e sua família abraçaram com tudo a revolução nos meios de comunicação de massa, perpetuando essa ilusão gerada por nascimentos, casamentos reais, aparições na sacada do palácio e até funerais. Isso é uma maneira de justificar na sociedade contemporânea a permanência de um soberano que não recebeu nenhum voto para estar ali no poder e que sequer tem um poder executivo. No final das contas, essa catarse coletiva faz parte do espetáculo. E como todos nós sabemos, o drama é fundamental num show. O drama é fundamental. Ele tem a leitura, né, da novela, do novelão, né? E como na vida real, a gente... Isso, na verdade, é uma vida real. O que aconteceu ali foi que o ciclo acabou. E eu acho que a gente está num bom momento do mundo para reler esse mundo. Que mundo é esse que a gente quer viver? Refletir, e acho que a gente já sabe. E o outro é encarar também essas finitudes, né, gente? Trazer para a nossa vida, né? Trazer as nossas finitudes para mais perto. Porque a gente tem um péssimo relacionamento com finitudes, né? Eu tenho. Eu também. Todo mundo deve ter. Eu tenho, mas eu me viro até. Porque, fala, você fala, japonesa é imortal, né? É que eu acho que eu vou viver igual a rainha, gente. Vocês vão ter que me aguentar durante um bom tempo. Só com a pele melhor, né? Só com a pele melhor. Gente, eu nunca vi, a japonesa dura muito, falam que dura muito mesmo. E eu tenho sangue japonês, sangue libanês, sangue suíço. Eu acho que eu vou ver muito. E já vou, mas eu vou deixar tudo escrito, escolhido, a gente estava falando sobre isso. Vou escolher quem vai maquiar, quem vai comer a roupa. Quem vai te maquiar. Vai estar escrito no meu túmulo. Escolher tudo. Que vocês vão receber o santinho, a oração, lógico, tudo. gente, eu acho deixar tudo certo pronto. que ela tá falando. Eu gosto de pensar que todo fim é um recomeço. Né? O final não é a exclusão de nada, é uma nova possibilidade de começar alguma coisa nova quando a gente fala isso. Nem que seja no Orum. Nem que seja no Orum. E simbolicamente, para quem está aqui também é um recomeço. Sim. Então, se uma pessoa parte, é um recomeço de um novo ciclo para todo mundo que está aqui, né? De alguma forma. E aí eu acho que quando a gente fala isso da rainha, de o que vai acontecer agora, para além do que está acontecendo lá, eu penso muito sobre nós, assim, sabe? De como a gente vai ressignificar realmente os nossos pensamentos, as nossas formas de ver essas histórias e comportamentos para que a gente não perpetue esse pensamento que a gente foi acostumado e viveu, cresceu, doutrinado a, né, a gente conviver. Não foi nem acostumado, a gente foi doutrinado. Eu vi não nos ensinaram isso. Eu vi a Aniele Franco falando uma coisa muito séria, assim, né, que jovens negros morrem o tempo inteiro e não há comoção sobre isso, né? E eu acho que a gente pensar sobre a nossa realidade, pegar esse fato, né, esse fim, para pensar em como que a gente vai construir a nossa nova realidade decolonial, sabe? Com um pensamento mais livre disso tudo que a gente está vendo aí. Como que a gente vai coroar realmente as nossas reais, nossas verdadeiras rainhas que estão aqui pelos seus fatos verdadeiramente heróicos.